vídeo de hoje eu quero falar para você, torcedor rubro-negro, que está muito preocupado por quanto tempo o Gabigol ficará fora dos gramados e irá desfalcar o Flamengo. Por quanto tempo? Por quantos jogos? Você vai saber de tudo isso nesse vídeo, então já se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento do nosso canal. E se você gostou desse tipo de conteúdo, coloca aqui nos comentários também para nos ajudar no feedback dos assuntos, dos temas que nós abordamos aqui no nosso canal. Então, sem mais enrolação, vamos a essa informação, chama a vinheta! A gente anda muito preocupada com a real situação do atacante Gabigol. Mas antes de eu entrar a fundo nesse assunto, eu quero falar sobre um outro jogador que sofreu um edema na coxa e também pode ser poupado da próxima partida do Mengão contra o Atlético Paranaense. Se chama Thiago Maia, que vem sendo muito utilizado. Alguns jogos o jogador já estava com um desgaste muito alto fisicamente, um desgaste muito alto muscular e acabou aí sofrendo esse edema na coxa, e o Flamengo pretende poupar o jogador na próxima partida contra o Atlético Paranaense. Então, tudo indica que no próximo jogo, Thiago Maia não irá atuar. O Flamengo conta e espera contar com os atletas que foram os últimos que testaram positivo para o vírus. Vamos falar agora sobre a real situação do Gabigol, que tem muita gente preocupada, muita gente tensa com a real situação. Gabigol estava jogando muito bem no primeiro tempo contra a partida do Independente Del Valle. Aos 39 minutos ele subiu numa bola e acabou virando o pé. Tentou voltar a campo, não conseguiu, saiu do estádio, foi direto para o hospital e o Flamengo soltou uma nota oficial. O Flamengo soltou uma nota informando o seguinte: o Flamengo disse o seguinte: após sentir dores no tornozelo, o atleta realizou o exame que descartou fratura e constatou uma lesão ligamentar no local. Isso deixou o torcedor rubro-negro um pouco mais tranquilo. Foi uma lesão ligamentar, mas ontem o Gabigol postou foto de muleta e isso preocupou bastante o torcedor rubro-negro, que não sabe aí quanto tempo o Gabigol ficará fora, por quantas semanas e tudo mais. Eu conversei com o médico que entende muito sobre esse assunto, muito bom nisso, e ele me explicou o porquê do uso da muleta. O real motivo é o seguinte: o jogador sofreu essa lesão ligamentar e o prazo de recuperação é de 15 a 1 mês. O grau, até onde eu informei por pessoas ligadas ao Flamengo, a informação que eu tive é que o grau da lesão é leve, não é um grau grave. E muita gente ficou preocupado por conta do uso da muleta. Nós fomos atrás disso e o médico nos informou o seguinte: Renan, o porquê do uso da muleta? Porque a lesão é ligamentar e isso atrapalha bastante ficar colocando o pé no chão, ficar forçando o pé no chão. Então o uso da muleta é justamente para precaver, para não piorar ainda mais a lesão e o ligamento conseguir ir se recuperando automaticamente. Uma maneira fácil também disso ser feito é de maneira como pedalando e também usando a piscina, coisa que o atleta ainda não pode fazer nesse primeiro momento, porque o edema está muito grande, o pé está muito inchado e o jogador ainda não consegue fazer esse tipo de exercício. Mas quando isso passar, o jogador já começará a fazer o exercício com pedaladas ali na bicicleta, o uso da piscina também vai ajudar bastante e aí o atleta vai entrar nesse processo de transição para o gramado. Isso pode durar cerca de 15 dias a 1 mês. E eu separei aqui os jogos que o Gabigol pode desfalcar o Flamengo, jogos muito importantes que podem desfalcar o Flamengo. Separei aqui, ó, já esse primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, lembrando que o Flamengo tem um calendário muito apertado agora no mês de outubro. O Flamengo enfrenta no domingo, dia 4, a equipe do Atlético Paranaense, o Sport Recife dia 7, o Vasco dia 10,
O Goiás, o Flamengo enfrenta dia 13, o Bragantino dia 15 e o Corinthians no dia 17. Pelo que eu informei, se como o atleta tem um alto índice de recuperação, o jogador pode até voltar contra a equipe do Júnior no dia 21, mas pode acontecer do atleta retornar somente na partida contra o Internacional ou contra o Atlético Paranaense. Tudo depende da transição e como o atleta vai se recuperar nessa lesão. É claro, um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento, se fosse eu ou você, o tempo de recuperação seria muito maior, mas por ser um atleta de alto rendimento, pode esse tempo ser encurtado ainda mais. O prazo segundo o médico me passou, é de 15 dias a um mês o Gabigol fora dos gramados, desfalcando o Flamengo em jogos importantes aí desse mês de outubro, tá certo? Então, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar ainda mais no trabalho e crescimento do canal. Tamo junto, saudações rubro-negras!